Fala pessoal, tudo beleza? Aqui bem Marcel, com o Ricardo Pavão, estamos com mais um programa The Rocks on the Radio. E hoje, nós fizemos um programa uns tempo atrás aí sobre tecladistas nacionais. A gente tá falando sobre tecladistas internacionais, aqueles que influenciaram. Daí trouxemos de novo, coitado do Carreira, para falar mais uma vez, ele caiu, recrutamos. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Então trouxemos aí, recrutamos Carreira. Então falou, galera, estamos aí de mais... Dobramos o cachê dele. Dobramos o cachê e trouxemos... Aí é por isso que eu voltei. Trouxemos o Carreira para continuar o papo sobre tecladistas, né? Lembrando que isso é a nossa homenagem ao saudoso Luiz Schiavon, que faleceu esse ano. E foi um dos importantes tecladistas da cena rock dos anos 80 no Brasil com RPM. E nós escolhemos também, porque eles influenciaram esses tecladistas nacionais, Sim. né? Nós citamos isso no programa, né? Então, nada mais justo que falar dos que influenciaram. O rock brasileiro, evidentemente, foi influenciado pelo rock europeu e americano, né? Então a gente tem aí algumas... Aí o Carreira vai dar pra nós aqui um panorama geral de quem foram essas referências. Eu aposto lendas. uma coisa, que não vai dar tempo pra falar tudo em meia hora. Daí a gente dobra o cachê de novo e faz mais um. Mas vamos ver Não o que vai dá. dar, não vai dar. Na realidade é assim, gente. Carreira, Ó, a palavra tá contigo. tá comigo? Então tá. Gente, muito obrigado pelo convite. Ricardo, Fabiano, tá aqui novamente com vocês. Tá. É só Pavão? Quem é o Ricardo? É o Ricardo? Não, então tá. Então o Pavão e o Fabiano. De estar aqui novamente conversando, agora a gente falar sobre tecladistas internacionais. Nós fizemos um programa nacional, né, como o Fabiano falou, e a gente percebeu que eles têm muitas influências de tecladistas que vieram da cena europeia e um pouco da cena americana. E por conta disso, então, agora vamos falar um pouquinho sobre eles, né? Nada mais justo do que falar do início de tudo. Né? E isso é importante. Então, eu trouxe aqui o material e realmente vai ser complicado falar tudo num único programa, tá? Se tiver cachê, vamos dobrar de novo. Eu venho uma terceira vez aqui para falar sobre os outros. Pra vir mais vezes aqui, né, o Carreira? Com certeza. Só pra ganhar mais um cachezinho, né? Com certeza. A cachê aqui hoje é suco de laranja. Mas tem pão de queijo também. Não, ótimo. Não, na realidade, assim, eu ia só dobrar o cachê pra vir falar aqui, né? Mas, porra, aguentar vocês tem que se triplicar do cachê. Eu concordo contigo. Eu não ganho nada. A gente faz essas brincadeiras, mas a gente se conhece desde os anos 80, então vamos começar a entregar a idade. Vamos lá. Gente, quem é o primeiro aí? Primeiro, Ray Manzarek, The Doors. The Doors. Pô, Esse cara, ele trouxe um diferencial que eu não sei se alguém conseguiu fazer com tanta perfeição até hoje. Tá? Olha. Por quê? Quem conhece a banda The Doors sabe, eles não têm baixista. É verdade. Quem que fazia o baixo? O tecladista. No pedal, né? Não. Era na mão esquerda, ele usava um teclado, um Fender Rhodes daquela época, que ele era um teclado de contrabaixo. Ele tinha as teclas e ele soava como um contrabaixo. Tinha umas programações ali, um pouco limitado. O teclado dele era um órgão, né? Era um órgão, na mão direita. Era o piano. Era um Hammond? O que era? Ele usava o Hammond e usava o piano. Tá? Era o mais que ele usava. Mas ele usava esse na mão esquerda. Um piano Fender. Era um Fender Rhodes, mas era um piano. Tá? Então ele fazia ao vivo, porque assim, no estúdio eles contratavam o baixista. Ao vivo, não. Ao vivo era ele com a mão esquerda ali fazendo contrabaixo o show inteiro e mais ali na mão direita fazendo o teclado. Agora imagina, fazer linha de contrabaixo numa mão solando na outra tem que ter quem faz uma coisa muito absurda. Quem faz uma coisa parecida, só para aproveitar o tema, o Geddy Lee do Rush. O Geddy Lee. Só que ele faz no pedal. No pedal. Quando ele vai pro teclado, ele faz o barulho. Ele tem o baixo no pedal. A marcação do baixo. E mesma coisa ele faz ao contrário, ele tem pedais de teclado quando vai tocando baixo. Quando vai pra disparar, ele faz as linhas de teclado. Mas isso é só um detalhe. Ou seja, a diferença dos dois é que o Geddy Lee no Rush, até eu não trouxe pra falar dele porque ele não é um tecladista. Né? Apesar de que a influência dele é enorme, as linhas de teclado dele são maravilhosas, extremamente marcantes pro rock. O que a gente pode fazer, que eu tava falando com Carreira antes, é fazer mais um programa sobre, como é que era? Cantores, tecladistas, baixistas, tecladistas, vocalistas e tal. Aí tem uma gama muito forte. Tem brasileiros também. Flávio Venturini. Tem o Guilherme Arantes, o Ivan Lins.
tocavam piano e cantavam. Não é exatamente rock, mas tinham essa pegada de Flávio cantar Venturini. junto. O Flávio Venturini. Então, a gente tem, assim, um espectro muito grande para falar de tecladistas. Eu foquei nos que eram só tecladista. Então, vamos lá. O Ray Manzarek tinha isso, essa diferença. Então, isso, na época, foi uma enorme inovação. Ninguém fazia, né? E até hoje ninguém faz. Porque, como você falou do Geddy Lee, né? ele faz a linha tradicional do baixo no pedal, mas é no pé, não é usando a mão para uma coisa e outra. Não é muito fácil, não. O que também não é muito fácil, mas ele usa as duas mãos no teclado. Sim. Só que o Geddy Lee ainda tem um terceiro diferencial. Ele canta junto. Então ele faz o baixo no pé, teclado nas mãos e ainda canta. É o que o Gerardo Sonido faz, né? É, quase isso. Por aí. O que o Gerardo Sonido faz. Então, assim, o Ray Manzarek tem essa influência. Isso foi muito importante porque mostrou que é possível você incrementar o que é o tecladista no palco. Tá? Depois dele, eu tenho aqui o Richard Wright. Pink Floyd. Tá? Pink Floyd. Quando a gente fala do Richard Wright, ele não era um tecladista virtuoso tecnicamente, de fazer aqueles solos mirabolantes, como maravilhosos, como o The Doors. Tu conhece outro solo do teclado? A música mais famosa deles tem um baita de um solo de Hammond. No filme lá apareceu: saiam daqui vocês todos que agora eu vou ter que me concentrar e fazer o... É verdade. Exato. Que era uma poesia, né? A letra era uma poesia. Era uma poesia e aí eles estavam tendo... música? Come on, baby, light my fire. Isso. Light My Fire, que é o nome da música, Fire, né? E aí a galera, pô, sempre muito chapatão, né? Cara, vocês saiam daqui que eu vou ter que fazer agora. E ele achou aquela introdução, que é aquele solinho aquele solo em órgão, que marcou, eu acho que é a grande marca registrada do The Doors, né? Mas vai lá, voltando ao Richard Wright. O Richard Wright, no Pink Floyd, ele tinha a capacidade de preencher harmonicamente, tá, as músicas para poder dar espaço para o David Gilmour solar. Esse foi o grande diferencial dele. Como você soar diferente, harmônico, sem estar num segundo plano, mas ao mesmo tempo não estar ocupando o espaço Pink Floyd é o tipo lugar da banda do que, se você for fazer uma banda cover do Pink Floyd, é impossível não ter um teclado, né? É impossível. Não Porque tem tem como. bandas lá que se fosse... escapa a música. Dá. Agora, o Pink Floyd, se não tem teclado, não tem como A fazer, harmonia né? de fundo que o Richard Wright conseguia trazer era uma harmonia bonita, simples, agradável aos ouvidos e ao mesmo tempo é o tipo de harmonia que assim, se você tirar, você, peraí, tá faltando alguma coisa na música. Entende? Ele conseguiu esse aspecto. Então, isso foi um diferencial muito grande, porque naquela época nós tínhamos as bandas de hard rock, como tinha o The Doors, como tinha o Deep Purple também. Então, o teclado, aquele som assim pesado de frente, e o Pink Floyd não era. O Pink Floyd era uma banda de rock, sempre é uma banda de rock ainda, tá? Mas ela tem uma sonoridade um pouco diferente. É um rock progressivo, tá? Mas ele começou lá no finalzinho dos anos 60, né? 69, 68. Isso. Né? Inclusive ele gravou na mesma época que os Beatles e o Sgt. Peppers, né? A gente também inclusive já falou sobre isso no programa Sgt. Peppers. O Paul McCartney estava muito influenciado por esse novo som dessa nova banda que ele estava ouvindo lá nos bares de Londres, que era o Pink Floyd. E que depois... E que era o Richard Wright, era o que trazia esse som mais lisérgico e tal, né? Um negócio mais assim, contemplativo, mais viajante. Uma coisa tal, mais né? sutil, uma coisa contemplativa. Acho que essa é a palavra certa. Porque se a gente pegar os primeiros discos do Pink Floyd, eles tinham muito dessa viagem. Músicas longas, com muitos sons diferentes que eram feitos pelo teclado, que eram sons, eram barulhos que se transformavam em sons. E a gente ficava pensando, pô, que viagem é essa? Né? Pega música de 10 minutos, 15 minutos, 20 e tantos minutos. E esse era o som do Pink Floyd no começo. Era uma música mais de contemplação, de curtir a música, de uma viagem musical, tá? Com menos vocal. Só que você tem que dar espaço para os instrumentos. Só que onde é que entra o teclado se o tecladista não é um virtuoso para ficar fazendo solos mirabolantes e a música não exige isso? Ele tem que ser muito bom de harmonia.
para poder fazer o que a gente chama de cama ali, para poder trazer isso para a música, aonde ele, sem ele, a gente sente a falta, e com ele você quase não percebe. Quase não percebe, mas tá ali, você ouve. Porque Essa a era banda diferença. são 4 pessoas, né? Eram 4, né? Guitarrista, baixista, baterista e tecladista. Só que parece que é muito mais gente. Por causa Soam desse como preenchimento que tem. por essa harmonização. Isso tem que saber fazer, para não É ficar verdade. esse excesso e nem faltando. É verdade. E o outro... Seguindo, O que mais? Tony Banks do Genesis. Esse já era virtuoso, né? Esse era virtuoso, mas esse, ele tinha uma coisa. Ele estudava muitos timbres. Uma das bandas prediletas, não a predileta do nosso chefe, um Gringo Star. O Gringo Star é... Adora Genesis. Ele é... Sempre foi. Genesis maníaco? Sempre Genesis foi. e Phil Collins. Sempre Mas, foi. bem, O Phil Collins, que era baterista do Genesis, depois virou frontman com a saída do Peter Gabriel. Ele assumiu a bronca e deu certo, tá? No fim das contas. Até porque o Phil Collins, ele conseguiu separar bem o que é o estilo do Genesis, o que era o estilo dele solo. Então o Genesis mais rock e o estilo dele mais pop. Então ele conseguiu separar essa sonoridade, o que foi muito bom para todos os dois E o lados. Phil Collins teve uma influência muito grande, principalmente nos 2 ou 3 primeiros discos de soul music. Soul E music, Phil Collins a gente fala muito no nosso nossos programa metais. de bateristas vocalistas. Isso. Bota ali. Bota ali. Tá ali. Mas o Tony Banks, como assim, tecladista, como qual é a tecladista, ele influência era dele, né? virtuoso. A gente vê nas músicas que, se a gente analisar Genesis, escutar as músicas do Genesis, a gente escuta pouco a guitarra do Rutherford. É verdade. A gente não escuta muito, tá? Ela também é muito bem posicionada, tá? Então quem é que segura? Teclado. É o Tony Banks que segura. Então ele tá ali fazendo. Os solos são muito virtuosos? Não. O virtuosismo dele estava onde? Na criação da harmonia. Eu vi uma música... Porque essa harmonia dele tinha que estar em primeiro plano. Cara, uma música que simboliza muito ele, também, é Mama. Mama, Home by the Sea. Mas Mama é praticamente só teclado. E o resto é bem coadjuvante. Home e é by uma the música Sea, bem alternativa, né? Alternativa. Ela É a primeira do disco, porque ela não é primeiro uma música pra todo mundo, né? Não é pra todo mundo. Na minha opinião, o meu predileto do Genesis, pra mim, tem That's All, tem Sim. Home by the Sea. Mas esse qual é o disco? É o Genesis. o Genesis, eu sei que é. O amarelo e preto. Mas esse é qual é o número? Isso é dos anos 70, né? Porque Já, não foi dos primeiros, não. Não, é 70, 70. Já com o Phil Collins no vocal. Mas ele faz... Se não 80, hein? Não, eu acho que é 70. final dos anos 70. Depois eu vou botar a capa aqui, eu boto ali a data. Mas assim... Podemos estar equivocados. Mas ali é praticamente só teclado e voz. O Phil Collins arrasando, cantando aquilo lá, né? Faz aquele negócio macabro. No vídeo clipe dá de ver muito bem. legal. Home by the Sea é a mesma coisa. Se a gente parar pra pensar, onde é que aparece a guitarra do Mark Rutherford? Na entrada, puxando. Pra puxar da bateria. Depois que entrou ali a bateria, daqui a pouco entra o teclado, acabou a guitarra. Ela fica... Uma linha forte de baixo também. É uma linha forte de baixo, mas é o teclado E que tem comanda a música inteira. e colado no disco, somos velhos, né? O disco tem Home by the Sea 2, né? Home by the Sea 2. Daí é só instrumental. Só instrumental, é o teclado tecladeira puro. come solta. Puro. Então, assim, a gente viu muito o virtuosismo do Tony Banks na criação dessas músicas, porque ele era um dos autores das músicas. O Richard Wright, ele também era autor, também era compositor no Pink Floyd, mas no começo ficava muito o Roger Waters e o David Gilmour. Eram os dois. Depois, com a saída do Roger Waters, aí o David Gilmour assumiu aquilo, o Richard Wright virou mais compositor da harmonia. O Rogério Água lá não deixava muito espaço também, né? Ele era um cara muito egocêntrico. Espaçoso, né? E isso daí ele trouxe... eu fui bonzinho. Ele trouxe isso pra carreira solo dele. Mas é o jeito do cara, né? A gente postou esses dias aí na nossa rede social. o Pink Floyd, como todo o público veio e como o Roger Waters veio lá. Que é só com a cara dele. Só a cara dele. Esse meme é muito bacana. Então, assim... Tem aquele outro, né? Pink Floyd triste, Pink Floyd alegre. Feliz. Que era o Rogério Água e o David, e o Davi. O Davi, né? Mas, então assim, a diferença dele pro Tony Banks, do Richard Wright pro Tony Banks, então foi essa. O Tony Banks, ele trouxe uma sonoridade diferente, porque ele já gostava muito de mexer na programação dos timbres. Fazer uma coisa diferenciada. Não pegar aqueles presets que vem de fábrica e dar uma pequena mexidinha. Não. Vamos começar a trabalhar nisso, tá? Vamos começar a mexer a fundo. Por quê? Porque na época do Tony Banks começou a aparecer mais sintetizadores. Até então estava muito limitado. Eram os pianos que
que a Fender Rhodes tinha na época, né, que eram os mais conhecidos. Era Yamaha, esse... O Yamaha Yamaha nem tanto. Nem tinha? Tinha, mas não era tão conhecido. O Fender Rhodes é que era o mais utilizado nos palcos. Tá? Ele era um piano acústico depois, elétrico. Tá? Yamaha veio um pouco depois, esses que o pessoal usa, da linha CP. Que inclusive, se não me engano, foi o que o Fred Mercury usou. Tá? No auge do Queen. Já era um piano Yamaha. Se não me engano, era um Yamaha. Tá? Era um Yamaha, deixa eu ver, era um Yamaha, era um Fender. Eu agora fiquei na dúvida. Tá? Eu já vi ele usando os dois. Mas o caso do Tony Banks, ele tinha muito disso, mexendo os timbres. Uma sonoridade completamente diferente. E aí somava com virtuosismo. E isso foi muito bom para a cena musical. Passando dele, aí a gente vem pro rei do órgão Hammond, John Lord do Deep Purple. Deep Purple. Tá? Camisetas. Falecido, infelizmente, mas a influência roqueira dele foi fundamental para o desenvolvimento da utilização do órgão Hammond no palco, porque o que acontecia? O pessoal usava o órgão Hammond tranquilamente. Tá lá na caixinha do Hammond, tá, beleza e tal. O John Lord não. O John Lord conectava o órgão numa caixa de guitarra para usar distorção. Dava distorção, né? Mas por quê? Porque era um cara com um virtuosismo tremendo pra solar, pra duelar com a guitarra. Mas aí a proposta da banda também é diferente. A proposta era essa, e ele tinha que buscar essa sonoridade diferente. E isso trouxe uma influência para outros tecladistas roqueiros hoje em dia, que também fazem a mesma coisa. Inclusive, vou falar um deles mais pra frente. Tá? Não talvez nesse programa, porque a lista é grande, mas se a gente for ter mais um segundo programa de internacionais, a gente vai falar dele, que é o Derek Sherry. Esse tema, a origem do tema veio do Schiavone, né, que faleceu. O John Lord foi a grande referência do Schiavone. Foi a grande referência dele. Nós falamos lá no outro programa. Para quem não assistiu, assista lá. Isso. Que a gente faz a referência. Ele foi a grande influência que o Schiavone começou numa banda cover do Deep Purple. Então ele imitava o John Lord no órgão Hammond. Então assim, ele foi pioneiro por isso. E aí, essa forma de tirar o som do Hammond, com o virtuosismo dele, porque ele tinha uma técnica impressionante e uma rapidez para tocar impressionante, ele conseguia duelar com o Ritchie Blackmore. O cara é muito rápido na guitarra. Então ele trouxe isso. Isso que eu ia falar, quantos shows que a gente assiste em vídeo, em DVD, porque infelizmente, eu não sei se vocês, mas eu não tive oportunidade de ver eles ao vivo. Não. Mas a gente vê na televisão. O Pavão pegou a estreia dele, né? Pegou a estreia dele? Quando eu tinha eu 17 esqueci que o Pavão é velho desse jeito, né? É muita plástica, gente. Isso aí... E pinta o cabelo, né? Eu sou mais velho e olha só a latinha desses dois aqui, ó. Botox. Vocês estão bem ruizinhos. Demonização facial tu faz. Demonização, né? Demonização facial. É verdade. Depois eu quero saber quem foi que fez em você. Pra não ir, né? Pra não ir, exatamente. Eu ia te dizer quem fez Vamos aqui, lá. Mas senão nós Aí, o John Lord a teve fica prejudicada. Que a gente tem muita história. Se a gente for botar o podre de nós três pra fora... é uma merda. O John Lord teve, então, esse aspecto importantíssimo, tá? Agora, quer uma coisa pessoal dele? Que ele já falou em várias entrevistas quando era vivo. Foi publicado e tal. Ele... Antes de morrer, ele deu várias entrevistas e ele disse que ele tinha guardado em casa todos os órgãos Hammond que ele teve em vida. Caceta! Ele nunca vendeu nenhum. Mas quantos então são, cara? Quantos, né? Porque, pô, ele usava aquilo ali. Agora imagina carregar aquele órgão Hammond pra cima e pra baixo, viajando. Cara, quanto é que vale um negócio desse hoje então, hein, bicho? Nem sei quanto vale isso. Leilões, ainda mais que é dele, né? Pessoal, então, imagina. Mas por isso, talvez não sei se a família nem sei se liga ainda alguma coisa. Não, funciona. Ele mantinha tudo bonitinho em casa, tocava um pouquinho, manutenção. Claro, aquilo ali tem toda a história da carreira musical dele. Então ele tinha desde quando ele começou. E do rock, né? Imagina uma peça dessa, quanto é que o valor histórico que uma peça dessa tem, né? Sim, porque ele não tocou só com o Deep Purple. Ele teve a oportunidade também de umas épocas, quando o Deep Purple tinha no vocal o Coverdale, tá? Ele automaticamente chamava o John Lord para ser o tecladista do Whitesnake. Do Whitesnake, claro. Então ele gravou disco do Whitesnake e fez turnê com o Whitesnake. Tá? Então não é só o órgão Hammond. Ele também utiliza sons de teclado, outros tipos de teclado, porque algumas músicas do Whitesnake também tem. Só não tem os duelos de teclado com a guitarra. Isso não tinha, tá? Mas o John não Lord permitiria isso no Whitesnake? Não, nenhum deles permitiria. Nenhum deles. Nenhum deles. Tá? Aí vamos começar. Vamos passar agora pro rock progressivo, sinfônico. Tony Kaye, Yes.
Esse também era virtuoso. Nós tivemos dois no Yes, né? Tem o Rick Wakeman, que eu vou falar lá mais pra frente, mas tem o Tony Kaye, foi o primeiro, que ele é fundador. O Rick Wakeman entrou depois do Tony Kaye. Até porque eu acho que isso que eu ia falar, né? Muita gente tem a referência do Yes com o Rick Wakeman, né? O Rick Wakeman. E não com o Tony Kaye. Por quê? Porque o Tony Kaye, quando entrou, era uma fase mais progressiva. Quando o Rick Wakeman entrou, virou pro rock mais sinfônico. Porque o Rick Wakeman e depois tinha até um pouco pop, né? O Yes tem umas músicas mais... Tem, mas aí já mais anos 80. Lá no final dos anos 60, início dos anos 70, quando veio o Yes, a fundação do Yes, o rock era mais cru. O rock do Yes. Pois é, o Yes que influenciou muitos brasileiros também, né, influenciou muitos brasileiros. Porque o Lobão e o Lulu Santos tocavam uma banda firme, que eles falavam claramente muito que tocavam muito Yes. Que era um negócio complicadíssimo, né? Era bem difícil de tocar. Porque eles conseguiram juntar um grupo de músicos que todos eles eram muito virtuosos no que faziam. Tá? Então, assim, era bacana? Porra, muito bacana. Não era uma música pra todo mundo. Não era uma música pra todo mundo, mas é uma música que marcou. Tá? Eu trouxe aqui dos fatos do Tony Kaye. Ele tinha um estilo simples. O que diferenciou ele do Rick Wakeman? O Tony Kaye não era favorável a solos de teclado. Gostava da câmara, da harmonia. Fazia a caminha lá. Fazia a diferença. Meio tipo Pink Floyd, White lá. Meio tipo White. Só que onde é que deu a briga que causou o rompimento e a saída do Tony Kaye do Yes? O Tony Kaye gostava de órgão Hammond, piano. Ele não era fã de sintetizador, nada de sintetizador. Moog, Polymoog, Mini Moog, esquece. Eu não queria ARP, nem pensar. Eu sou puro, órgão e piano. Só que quando o Yes começou a desenvolver as músicas, começou a compor, eles sentiram uma necessidade de introduzir algo diferente naquele som progressivo. Porque o som dele, como ele não era de solos, e ele queria fazer mais harmonia da banda, a harmonia com órgão e com piano fica tudo muito básico. No meio de um monte de músico virtuoso, buscando assim uma sonoridade diferente pro progressivo, ele não encaixava direito com a banda. E começou a dar atrito. Até que ele saiu da banda. Tá? Quando ele saiu, aí veio o Rick Wakeman, que era sintetizador puro. Então nós vamos falar só um pouquinho, vamos falar agora do Keith Emerson. Depois a gente vai pro Rick Wakeman, porque a gente pega a sequência em função da influência do Keith Emerson. O Keith Emerson era da banda Emerson Lake Palmer. Pra quem gosta de progressivo, vem na cabeça na hora. Isso vem com King Crimson e outras bandas da época, o Jet Tutal, bem dessa época, tinha o flautista, que era o cara que cantava. Então tem algumas influências diferentes. Alan Parsons, Project, bem lembrado, Alan Parsons. Mas o Keith Emerson, onde é que estava a diferença dele? Ele adorava solo. Ele gostava de aparecer. E ele foi o primeiro tecladista que apareceu que ele gostava de fazer assim papel de showman. Então ele gostava muito do órgão Hammond. Ele botava o órgão... Não era tecladeira, muita tecladeira não, ele botava a tecladeira. Mas ele gostava do Hammond pelo seguinte: ele tocava o Hammond, daqui a pouco ele ia pro outro lado, tocava invertido. Ele tinha um sistema que ele deitava o órgão no chão e ficava apoiado, e ele ficava deitado no chão lá fazendo... É performático, solo, né? Performático. Showman era o cara. E isso era um diferencial, porque os tecladistas não faziam isso. O Ray Manzarek, do Doors, era lá sentadinho. Tony Kaye, era lá sentadinho. O Richard Wright, era lá sentadinho. O Tony Banks, tudo lá sentadinho, tudo muito quieto. Ele queria fazer o showman. Você diz, pô, por que eu tenho que ficar lá parado atrás do teclado e não posso ser um showman também? Não posso aparecer, fazer uma coisa diferente? O que eu posso fazer diferente? Vou tocar o teclado invertido. Vou fazer um solo invertido. Inverte a tecla branca com a preta, agora faz o solo. E o solo que você faria com a mão direita, agora vai fazer com a mão esquerda. Que é o lado do órgão onde vai estar. Cara, isso mudou completamente. Foi uma loucura o que esse cara fez. Tá? Só que o azar deles, não gosto da palavra azar, a falta de sorte, é que eles estavam num rock progressivo. E o rock progressivo sempre foi uma coisa assim de gente culta. Era uma coisa de gente culta, de gente estudada. Ali que surge o termo cult, né? O termo cult. Que vem de cult, pra quem não sabe, vem de cultura. De cultura. Ser cult é ser uma coisa assim, eu sou superior, meio eu entendo intelectual. mais de música, intelectual, eu não sou pop, eu não sou rádio, eu não sou povo. Entende? Eu sou assim, eu entendo mais de música. Tinha essa diferença. E por isso que eles não são tão conhecidos no grande público. Tem um detalhe que é importante frisar aqui. No Brasil, rapidamente, só pra falar o porquê que essas bandas ficaram vendendo disco em gravadora. No Brasil, eles tinham
medalhões da MPB que não vendiam muito disco. E quem que fazia o faturamento da gravadora? Os populares. Os populares. Lá fora era igual. Igual. Então tu tinha esses que eram, vamos botar assim, o MPB, a cultura, como falou, sofisticação, etc. Intelectual que tem que ter no casting da gravadora. Mas quem dava o dinheiro eram os populares. Era. Só pra... O Keith Emerson, ele chegou ao ponto da questão do showman, do aparecer, que ele teve uma ideia e ele botou um piano de cauda, obviamente minha cauda, né, por causa do tamanho do palco, mas um piano acústico elétrico, e ele botou em cima de um palco que girava enquanto ele fazia o solo no meio do palco. Ele ia girando, 360 graus, ali, claro, devagarzinho, e ele tocando, solando e tal, fazendo performance no meio das músicas. Então ele é um cara que trouxe isso pro palco, que era uma coisa que o rock não fazia. O rock estava centrado na música. A performance era o quê? O vocalista lá na frente, o guitarrista jogando cabelo, fazendo solo. E não, ele falou, porra, eu sou o tecladista, por que eu não posso aparecer? E aí ele começou a criar essas coisas. E aí... Rick Wakeman. Esse também foi showman, né? Esse cara foi showman. Aquela capa prateada dele, né? Com aqueles cabelos longos dele, louro e tal. O filho dele não foge muito à regra, o Adam Wakeman, tá? Não foge muito. Mas eu não trouxe o filho porque o pai é que é o grande... digamos assim, símbolo... É a figura, né? Dentro dos tecladistas internacionais. Ele é um cara performático pra caramba. Ele entrou no Yes com a saída do Tony Kaye. Por quê? Porque ele era um entusiasta dos sintetizadores. O negócio dele era sintetizador. Que o Yes queria fazer. Que era o que o Yes queria fazer na época. E que era o que o Tony Kaye não... O Tony Kaye não tava, ele era muito purista. Quando o Tony Kaye retornou, depois da era Rick Wakeman, ali nos anos 80, aí sim ele já estava com a mente um pouco mais aberta, ele entendeu o som do Yes, por isso ele aceitou voltar e trouxe a influência dos sintetizadores. Acabou. Mas o Rick Wakeman, ele trouxe esse virtuosismo no palco e ele gostava de usar vários teclados ao mesmo tempo, improvisava as estantes de teclado com umas tábuas de madeira e tal, para poder equilibrar, porque a questão de botar o teclado assim, né, bonitinho, mas ele botava um aqui no meio, em cima, como ele faz até hoje. Ele foi um dos primeiros de botar o teclado no teclado, pescoço? Isso, ele usava um Yamaha KX5, ele foi dos primeiros que aquele teclado ali permitia para ele performar no palco. Ele era um disparador, né? Ele é um disparador. Na realidade, esses teclados, hoje em dia, já tem teclados desses que já tem timbres, digamos assim, uma biblioteca de timbres. Mas antigamente não. Aí se usava o quê? Via MIDI nos teclados fixos do palco. Porque daí ele foi um dos primeiros então, que pegou o teclado e começou a ir pra frente. Saía lá do... O Schiavon usou também o Yamaha KX5 nos shows dele. Aí então ele tinha muito disso. Meio que virou guitarrista também, porque ele aí você tá lá, né, e dá uma mobilidade pro cara, né? Isso. Hoje em dia eu já vi tecladistas que ao invés de colocar o teclado assim virado para si, ele coloca o teclado virado contra si, para poder utilizar assim, ó, solando como se estivesse pendurado no corpo. Só que aí você tem as 61 teclas do teclado básico, então você tem mais do que as 37, 42 que normalmente vai ter num portátil para botar pendurado. Então você tem assim mais oitavas para trabalhar os solos. Assim, ó, como a gente já imaginava, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Então vamos combinar mais um? Vamos negociar depois porque aqui a gente terminou com o Rick Wakeman nos anos 70 e aí a gente poderia pegar um agora dos anos 80 para frente. Fechado, combinado. Combinado. Então, recadinhos? Bom, agradecer aos patrocinadores de novo, né? Root Records. Root Records, camisetas maravilhosas. Hoje aqui, ó, Pink Floyd e Purple, mostrando os tecladistas, né? John Lord e Richard Wright. E agradecer aqui a Actoro, né? Onde a gente está fazendo agora essa fase. O chefe, Gring Star. Chefe, né? Gente boa. A Urban TV, que nos apoia sempre. Né? Que nosso programa passa lá que dia? Todos os sábados às 7 da noite. 7 da noite. E nós temos esse mesmo programa no YouTube domingo. Tá, então, semana que vem, não se esquece, liga aí na Urban TV às 19 horas, programa inédito do The Rocks on the Radio. E no domingo também a gente lança isso no YouTube. Agradecer aqui mais uma vez o Carreira, Bimaciel. Nossas redes sociais rapidamente. Redes sociais. @the.rockradio no Instagram. E semana que vem a gente está de volta, o Rock Salva.